Abra sua Bíblia comigo, eu vou te dar a receita. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Quero ler o capítulo todo. Diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Respondeu Jesus: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que posso comparar esta geração? Guarda este versículo, presta atenção. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Não lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e diz: aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades ou até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Você quer conhecer a Deus? Preste atenção. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Irmãos, na verdade, esse texto todo que eu li, o capítulo 11 de Mateus, é simplesmente um desabafo de Jesus.
Eu quero que você acompanhe todo esse capítulo para que você conheça o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aqui ele começa dizendo, queridos, sobre João Batista. Quando Jesus fez esse desabafo aqui, ele já estava do meio para o final do seu ministério. Preste atenção, no começo do ministério de Jesus, foi só bênção, só alegria. Ninguém nunca tinha visto ninguém expulsar demônios como Jesus. Ninguém tinha visto ninguém curar um cego de nascença, purificar leprosos. As multidões se ajuntavam. Aí os fariseus, os religiosos da época, se levantaram com ciúme de Jesus, porque ele atraía multidões, ele tinha unção, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Eles se levantaram com muita inveja do ministério de Jesus. Preste atenção. Foi por isso que Jesus declarou aqui em Mateus 11, ele desabafou. Aí ele diz, olha, ele começa falando, João mandou 2 emissários falar com Jesus, você realmente é o Cristo? O que ele respondeu? Vai lá e diga para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, endemoniados são libertos, pessoas são transformadas. Se não é o enviado de Deus, quem é? Só que os fariseus estavam espalhando por toda parte, olha, vocês tomem cuidado com esse Jesus. Tomem cuidado. Por quê? Ele come com pecadores, foi isso que Jesus falou aqui. O João Batista veio, não fazia nada disso, era totalmente consagrado. João Batista era nazireu, não bebia vinho, não cortava o cabelo, não fazia a barba, usava umas peles de camelo. Por acaso João Batista usava terno, gravata? Por acaso João Batista era da Assembleia de Deus, da comunidade? Ele falou, não. Ele usava umas roupas top, para o deserto, longe de todo mundo, porque quando chegavam perto dele até assustava. 20 anos sem pentear o cabelo, sem fazer barba, 30 na verdade. João Batista começa o seu ministério também com 30 anos. Aí ele diz, olha, o que vocês viram? Não, vocês viram um profeta. Ele diz, para falar a verdade, na geração do Velho Testamento não houve ninguém como João Batista. Ele veio no espírito de Elias. Elias fazia as mesmas coisas que João Batista. Aliás, ele fazia as mesmas coisas que Elias fez quando profetizou em Israel, antes de ser levado numa carruagem de fogo. Então ele diz, olha, ele é Elias, ele é a mesma coisa, é igualzinho, só porque é diferente. Elias chamava Elias e ele chama João. O nome dele é João o Batista. Chamava ele de Batista porque ele batizava todo mundo no Rio Jordão. Então Jesus falou, olha, agora eu venho, como churrasco, asso uma picanha, cupim grelhado. É ruim, hein? Eu tomo vinho. E vocês estão dizendo, olha, ele é beberrão. Olha, e os judeus sempre diziam, cuidado com ele é falso profeta. Vocês já viram? Na minha época tinha isso, hoje em dia não tem isso mais, né? As famílias falavam assim, olha, prevenindo a criança, cuidado com o filho de fulano. Aquilo ali xinga, desobedece à mãe. Na sua época, sua mãe já te falou isso? Pelo menos a minha, em Cristianópolis, que era uma cidade pequenininha, cuidado com o filho, Mirim, cuidado com o filho de fulano, que é moleque, não é gente que presta. Minha mãe tinha ela dizia assim, cuidado com o filho do fulano, ele não é boa bisca. Eu já sabia o que era. O moleque era o Croix chupando manga, com os limãozinhos espremidos junto. Em Israel, queridos, não era diferente.
Se tinha uma coisa que o povo de Israel ensinava às crianças, era cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas vão desviar vocês do propósito de Deus. Hoje em dia a gente já não fala muito isso, né? Hoje em dia a gente tem que falar cuidado com os coaches, que não tem nada a ver com Deus. Pastores, coach, foge deles, porque não tem nada a ver com Deus. É coisa humana, é sabedoria humana. Então aqui eles diziam, olha, cuidado com Jesus. Lá em Israel eles falavam, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquele filho do fulano, porque ele é rebelde. Deuteronômio 21, sabe por que eles falavam isso? Porque lá em Deuteronômio 21, de 18 ao 21, Deus estava instando, falando para o povo de Israel, que se a criança, adolescente, fosse rebelde e contumaz, ela seria castigada com a própria vida. Era apedrejada, levada para os juízes e apedrejado. Por quê? Porque a rebeldia é a coisa pior que existe para Deus. É o pior pecado. É o pecado que Deus julga de imediato. Rebeldia, quando você é rebelde, não obedece o pai e a mãe, é a pior coisa para Deus. Sabia disso? Seu pai fala, cuidado com aquela menina, cuidado com aquele garoto. Está vendo isso, fazendo aquilo, fazendo coisa errada, só anda na maloca, puxa um brau direto, cuidado. Aí você é rebelde, não dá moral. Isso é a pior coisa que existe para Deus. Sabe por quê? Rebeldia é o pecado que toca o trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem muita gente que fala, olha, o Davi pecou com Batseba, matou o marido dela, e Deus o aceitou. Sabe por quê? Isso aí é pecado contra a santidade de Deus. É diferente de pecado de rebeldia. Se tem uma coisa que não tinha no coração de Davi, era rebeldia. Por que Saul foi tirado? Porque Saul era rebelde. Deus falava, vai lá e faz isso. Ele ia, começava a fazer e parava e fazia isso, tudo por conta própria. Isso é rebeldia. Por isso que Deus o eliminou. Davi não, Senhor, eu posso ir? A única vez que Davi não perguntou a Deus se podia fazer besteira foi com a Batseba. O resto, Senhor, eu posso ir para a guerra? Senhor, eu posso fazer isso? Ele sempre consultava o Senhor. Para quê? Para não ser rebelde com Deus, porque ele sabia da história de Saul. Ele viveu ali. Ele foi perseguido por Saul. Por causa da rebeldia de Saul, ele pagou o pato, ficou 12 anos correndo dele, Saul tentando matá-lo. Então, queridos, em Israel eles sempre falavam, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as pessoas rebeldes. E eles estavam falando tudo isso de Jesus. O que se corria ali por inveja, porque eles não conseguiam expulsar um capeta na vida deles. Eles nunca oraram por um enfermo e eles foram curados. Eles não tinham autoridade quando pregavam, quando ensinavam. Jesus não. Jesus, quando ele estava falando o sermão do monte ou qualquer outro ensino, todos falavam, poxa, ele tem autoridade. Esse tem autoridade. Sabe, queridos? Aí eles começaram a dizer, não, ele é beberrão, ele é comelão, ele é falso profeta. Mas o pior que se espalhava a respeito de Jesus era que ele era bastardo. Ninguém sabia quem era o seu pai. Ninguém acreditava de que ele foi gerado pelo Espírito. Então o chamavam de bastardo, sem pai. Eles sabiam que José o criou, mas não era o seu pai. Por isso, ele responde aqui, por isso ele desabafa.
Ele diz, olha, João Batista veio, jejuava, orava, não comia quase nada, se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre. E vocês disseram, ele tem demônio, está endemoniado aquele cara, comendo gafanhoto e arrancando mel de abelha lá no deserto, para todo lado que ele ia. Por que ele não tem uma vida normal? Aquilo ali é um endemoniado. Aí Jesus veio, uma pessoa quase normal, exceto que foi gerado pelo Espírito, o chamavam de bastardo, de comilão, de beberrão. Aí ele disse, o que vocês estão esperando na vida? Esta geração é como as crianças que dizem, tocamos música alegre e ninguém dançou. Tocamos músicas tristes, fúnebres e ninguém chorou. Preste atenção, qual era o ângulo, a visão de Deus daquela geração. Pessoas insatisfeitas com tudo. Tudo que fazia não servia. É isso que Jesus está dizendo. Sabe aqueles filhos enjoados, que a mãe faz um estrogonofe, não gosto disso não. Aí a mãe deixa passar. Aí faz um churrasquinho, todo mundo, nossa, que delícia. Não gosto disso não. Ai, papai do céu, na minha época de criança pequena, se eles fazem isso, ainda bem que o Lucas come mais churrasco do que, come mais peixe do que foca. Nunca tivemos problema nessa questão de comida, porque se tivesse também, irmãos, eu não aceito essas coisas, nunca. Sabe, queridos? Aí eles começaram a falar de Jesus. Aí eles saiu do João Batista e começou a falar das cidades por onde ele passou, ensinando, curando. Ele diz, ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Jesus ficou em Cafarnaum muito tempo. Se nestas cidades tivessem sido feitos os milagres que eu fiz aí nessas cidades, se tivesse sido feito em Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra, essas cidades teriam muito mais misericórdia, sabe que aliás, elas teriam convertido, mudado, mas esta geração, na geração que Jesus veio a esse mundo, se transformou em homem, elas não queriam nada com nada. Sabe qual é um problema, irmãos? É que as pessoas não gostam quando são desafiadas à mudança. Veio João, mudou o cardápio, era quase vegano, não comia churrasco, não fazia nada disso. Esse aí tem demônio. Só come gafanhoto, só capeta para comer gafanhoto. Aí veio Jesus, picanha, churrasquinho, estrogonofe, e por aí vai. Macarronada, bifinho grelhado, acebolado, também tem demônio. Ela é capeta que gosta disso, né? Não, irmãos, é nós, é nós de capeta. Sabe, queridos, o grande problema é que as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, não querem mudar de vida, não querem começar a sua nova vida. Quando nos convertemos, querido, a nossa vida muda. Somos tirados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, diz a Bíblia. E sabe, queridos, há uma mudança radical na nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Crente que diz que converteu, frequenta a igreja, mas não muda de vida, leva a mesma vida mundana, ouvindo música mundana, frequentando lugares do mundo. Irmãos, ele não nasceu de novo. Ele frequenta a igreja, mas não quer sair da sua zona de conforto, aquilo que a carne pede. Paulo diz que nós temos que crucificar a nossa carne. Jesus disse, olha,
Quem não tomar a minha cruz e me seguir, sabe, queridos? Por isso Jesus disse, olha, ai de ti, Corazim e Cafarnaum, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, vai ter muito mais misericórdia do que vocês. Esse dia do julgamento é o julgamento do grande trono branco, onde as pessoas que não foram ressuscitadas com Cristo na sua vinda, que está chegando aí, com vida, ou com corpo, ou estiver morto, já tiver dormido em Cristo, que eles falam, Paulo fala lá. Nós vamos passar os crentes de verdade, que mudou de vida, que conhece a Deus e sabe que Deus não brinca, tá? Que Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Imagina, queridos, se tinha um filho rebelde que não queria comer macarronada, queria comer nada que a mãe fazia, tudo que o pai falava, ele batia de frente, não aceitava a liderança do pai, era penalizado com a morte, amando de Deus. Porque uma pessoa rebelde, uma pessoa que se rebela contra a autoridade constituída de Deus, o juízo de Deus vem de imediato. E Deus não abre mão disso aí. Ele governa todas as coisas, do seu trono governa Deus todas as coisas. E se alguém quer tocar no trono dele, ou quebrar essa cadeia de autoridade, a punição vem de imediato. Lá no deserto fizeram essa besteira. Deus falou, Moisés, dá licencinha, desafasta aqui um pouquinho. Dá só um totozinho para lá, vai para lá. E, abriu a terra, engoliu mais de 700 pessoas, numa pancada. Foram tudo para o Hades. Por quê? Se rebelaram contra Moisés, é a autoridade dele. Deus disse, Moisés, você será como Deus para eles. O que Moisés falava era lei. O que Moisés falava tinha que acontecer. Se rebelaram contra Moisés, falou, desafasta, por favor, deixa, eu que vou cuidar disso. Vou embora. Sabe, queridos? Ah, mas esse Deus faz isso? Faz, irmãos. Deus é amor. Enviou Jesus para nos salvar, Ele te ama incondicionalmente, Ele te ama com amor eterno, mas não cai na besteira de quebrar a cadeia de autoridade de Deus, não. É fria, é latada. Aí Jesus continua aqui nesse texto, ou nesse desabafo, né? Ele diz, olha, né, naquela ocasião, 11:25, naquela ocasião, Jesus diz, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aí ele diz mais para frente aqui, ó, ninguém conhece a Deus, a não ser o Filho. Ninguém conhece o Pai melhor do que o Filho, e ninguém conhece o Filho melhor. Aí ele estava dizendo, olha, estão me chamando de bastardo? Eu tenho um pai, o meu pai é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estão me chamando de comilão, de bastardo, de sem pai? Eu tenho um pai, eu conheço o meu pai. Ele disse, olha, no dia do julgamento, ele conhece Deus. Ele disse, no dia do julgamento vocês serão fritados. Estão fazendo de besta, falando asneira, desprezando a graça, desprezando a bênção que Deus enviou, desprezando o Filho de Deus, que veio morrer no seu lugar para te salvar. Ele diz, eu conheço, ninguém conhece Deus, a não ser o Filho de Deus. Se você quer conhecer a Deus,
Torne-se filho de Deus. Aceita Jesus, receba, não é aceita. Receba Jesus no seu coração, de fato e de verdade. Não é ficar frequentando igreja que você vai conhecer a Deus, não, querido. Você só vai conhecer o Pai se Ele for o seu Pai. Jesus disse, olha, quando você for orar, chama Deus de Pai. Se você realmente é filho, se você nasceu de novo, se você tem uma nova vida. Ele disse, olha, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Vocês estão me chamando de bastardo? Eu conheço meu Pai, vocês não conhecem. Ele diz, graças a Deus, que Deus ocultou isso dos sábios, dos cultos, dos entendidos. Preste atenção. Por que Jesus disse isso? É porque os judeus, queridos, eles colocavam as crianças desde 7 anos para estudar a Torá com os rabinos, principalmente as famílias mais abastadas, ricas. Para a criança crescer, aprender a ler e escrever na Torá, aprender o hebraico, aprender o aramaico, direto na Bíblia, porque eles achavam, presta atenção, eles achavam que quanto mais eles lessem a Torá, mais eles iam conhecer o Pai. A prova é que eles não conheciam nada de Deus, é que eles disseram, nosso pai é Abraão. Jesus falou, se fosse Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. O filho faz aquilo que o pai vê fazer, que viu o pai fazer. Sabia que a gente ensina muito mais com exemplo do que com palavras? É o que Jesus está dizendo aqui. Sabe o que os judeus falavam? Eles achavam que quanto mais estudavam a Torá, mais se tornariam sábios e conheceriam a Deus. Jesus cortou isso aí no talo. Ele disse, não, Deus escondeu isso dos cultos, dos entendidos, dos estudiosos e revelou aos pequenos. A gente só conhece a Deus por revelação, entenda isso. Não é por curso que você faz na igreja. Não é por curso que você faz num seminário, 4 anos de teologia. Não é estudando teologia que você vai conhecer a Deus. Você conhece a Deus é por revelação. E Deus só se revela àqueles a quem Ele ama. Presta atenção. Me revelarei àqueles a quem amo, diz a palavra do Senhor. Se eu conheço algo de Deus, é por revelação. Se você quer conhecer a Deus, aprenda a orar todos os dias, a meditar na palavra de Deus todos os dias. Esquece TikTok. Joga todo conhecimento humano para o lixo. Porque não existe coisa mais tremenda e poderosa e sublime de que conhecer o Deus verdadeiro, o único Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Deus de glória, o Deus que é todo poder, o Deus invisível, mas real, o Deus que tem boca e fala, o Deus que tem mão e tem tato, o Deus que toca na nossa cabeça. Queridos, é o Deus poderoso, o Deus no céu e na terra. Não existe mais nada mais sublime do que isso. E só conhecemos a Deus por revelação. Ele disse, olha, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho ou a quem Ele quiser revelar. Sabe, queridos, Jesus disse, olha, não é estudando a Torá. Aí, por que Ele falou? Vinde a mim, eu conheço o Pai me conhece, eu não sou bastardo, eu tenho um Pai. Eu sou filho de Deus. Tem até aquela música, né? Vamos cantar ela daqui a pouco. Irmãos, Ele disse, olha, Deus escondeu isso dos sábios, dos cultos, revelou aos pequeninos. Aí Ele faz um convite, vem a mim e vocês vão conhecer o Pai. Vem a mim, tome o meu jugo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deixa o jugo da Torá de lado.
Vocês eram um verdadeiro jugo, irmãos. Não tem nada mais difícil do que estudar o hebraico e o aramaico. E as crianças eram obrigadas a ler, porque eles achavam que assim eles conheceriam a Deus. Só porque é diferente. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de Israel. Paulo pensava que conhecia tudo, porque ele foi ensinado através da Torá. Paulo falava grego, hebraico, aramaico, só não falava português, que ainda não tinha descoberto o Brasil ainda, senão ele estava por aqui, aprendendo português. Paulo era um cara autodidata, aprendeu com os rabinos e também muito estudioso, escreveu a metade do Velho Testamento. Ele achava que conhecia a Deus, começou a perseguir os cristãos. Sabe quando é que ele começou a realmente conhecer a Deus? Por revelação, quando ele caiu do cavalo. Deus derrubou ele, ficou cego. Aí Deus falou para ele: Paulo, vocês já notaram que Jesus, quando apareceu para Paulo ali, derrubou ele do cavalo, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção, querido. Se você é crente, se você é cristão, se você já nasceu de novo, quando a perseguição se levanta contra você, eles não estão perseguindo você, eles estão perseguindo Jesus. Então fica tranquilo, porque o próprio Jesus se levanta em seu favor. Deus é a nossa defesa. Porque quem está tentando derrubar o Rosemiro, o diabo tentando me derrubar, ele está tentando derrubar Deus. Ele está tentando cancelar as promessas de Deus na minha vida. Então não dou nem moral para o capeta. Deixa ele continuar tentando. Paulo disse: olha, em Cristo somos mais em Cristo. Você nasceu de novo. Aí ele diz: olha, vem a mim e vocês terão descanso. Chega desse jugo pesado da Torá para conhecer a Deus. Então, queridos, o conhecimento de Deus vem pela comunhão com Deus. Quer conhecer a Deus? Aprenda a orar. Aprenda a tirar um tempo. Ah, mas eu trabalho. Irmãos, eu frequentei a igreja desde antes de nascer. Lia muito, participava de todas EBD, toda a escola bíblica dominical. Tive bons professores de escola dominical, com conhecimento bom. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu passei a conhecer a Deus quando eu comecei a ter mais comunhão com Ele. Quando eu tirei um tempo de mesa com Deus, quando eu tirei um tempo para orar. E nada me afastava desse propósito. A Dalva é testemunha. Nada. Ah, não tem tempo. Tempo quem faz sou eu. Quando eu tomei a decisão de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, irmãos, passei a levantar 5 horas da manhã, tinha 3 filhos pequenos. Trabalhava no estado, tinha uma sorveteria. Eu trabalhava de 5 à meia-noite, quase todo dia. Talvez testemunha. 5 horas da manhã eu estava de pé. Sabe por quê? Porque eu queria conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Eu tomei a decisão. Eu peguei aquele versículo que Jesus diz: olha, em meu nome farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Eu falava: Senhor, até hoje eu não fiz nada. Até agora eu não vi nada, não vi um milagre. Até hoje, Senhor, não expulsei nenhum capeta. Foi quando eu comecei a orar, e Deus começou a me treinar em sonho, começou a falar comigo: é isso que você quer? Eu falei: supimpa, é isso. Deus me avisava, geralmente Deus me avisava de madrugada: hoje você prepara, que o tranco vai ser feio. Estou pronto, Senhor, meu nome é pronto. E levei uns trancos, irmão, vocês nunca imaginou na sua vida. Eu não posso nem falar que alguém vai falar: ah, isso é mentira. Não tem como. Tinha como, sim. Eu achava que não tinha, tinha. Eu acho que um desses
Poucos dias que eu não orei 5 horas da manhã, foi o dia que eu fiquei de orar por uma mulher, o pai dela tinha morrido, ela tinha sido consagrada para os capeta, desde criança, o pai dela tinha uma loja de macumbaria aqui na 24. Eu falei que ia orar por ela, eu levantei 5 horas da manhã. No que eu levantei, tomei um banho, que eu cheguei no quarto, estava terminando de vestir a roupa, a Thaís acorda no berço. Eu fiz a besteira de pegar a Thaís para a Dalva não acordar, que ela estava muito cansada aquele dia. Eu peguei a Thaís, a besteira que eu fiz foi de querer, eu falei que ia orar 5 horas, já é 5h15, eu vou orar. Balancei a Thaís, que eu tinha uma técnica ninja de fazer criança dormir. Dorme, neném, menino vai vendo, 5 minutos, estava roncando. E eu com a minha técnica ninja, dorme criança, não tem bicho por aqui, e tinha. Eu achei que não tinha nada, e de repente eu escutei a pancada no vidro, pá! Rupiei todinho, capeta entrou, um espírito de morte, grudou ela pelos pescoços, virou a boca dela, o contrário, o lado, torceu os braços dela, ela ficou pretinha, igual esse microfone, pus ela na cama, e a Dalva acordou, que não tinha jeito, ela começou a gritar, ele enforcou ela, torceu ela na minha mão. Nunca ore com criança na mão. Eu aprendi a lição, tá, irmãos? Vai orar, sai para um lugar separado, porque se tiver guerra, se os capeta virem, hoje eu enfrentei uma dessas logo de manhã, mas lá nas mangueiras, lá eu posso gritar, eu posso ordenar, eu posso falar, posso dar uma voz de comando. Tem gente que acha que é brincadeira pegar um microfone e vir pregar. Vocês não fiquem espertos não, para vocês verem, tá? A guerra, a luta. Porque eu falei para Samuel ontem, acho que foi ontem. Não, Samuel, vou dar uma palavra. Deus me deu uma palavra. Então, queridos, esse dia eu não orei. Quer dizer, eu orei, né? Aliás, depois, né? Eu coloquei ela na cama. Ela faleceu. Morreu. Fui lá, chamei meu irmão que estava no quarto, dormindo num quarto. Eu disse, vem cá para você ver o que o capeta fez com a Thaís. A Dalva já estava lá do lado, assustada. E ele veio, pegou no pulso, nada, escutou o coração, nada, corre com ela, de repente ainda tem jeito. Falei, não tem jeito não, já é Elvis. Mas pra você falar que eu não sou fanático, aliás, aí eu, mas a Dalva, aí ele saiu, mas a Dalva, estendemos a mão, não encostamos nela, começamos a orar. Aí lá pelas 6 da manhã, ela voltou, só foi distorcendo, que ela estava torcida, foi devagarzinho, pretinha. Ela já era morena, mas ela estava preta. Aí ela voltou, só o rosto, porque o resto imóvel. Ele corre, aí ele veio de novo, corre com ela. Falei, não, agora não adianta correr com ela mais não. Mas para você não falar que eu sou fanático, eu vou levar ela no pronto-socorro. Eu tinha um Unimed na época, catei ela, tinha um Fusca incrementado, tala larga, feroz. Saí, que tem efeitos especiais, irmãos. Cheguei no Samaritano, o médico, parece que vocês dois estão assustados. Eu falei, eu não vou nem falar o que aconteceu. Eu falei, eu não vou nem te falar, você não vai acreditar. Eu queria que você olhasse essa menina aí, enfiou com esse palitinho na goela dela. Eu falei, tá mesmo, o trem tá feio, torceu o pescoço dela. Tá, não tem nada. Mediu pressão, deu uns tapinhos, pim, para ver como é que estavam os movimentos. E ela prostrada, ficou o dia inteiro, irmãos. 9 horas da manhã, vem uma irmã lá do bairro Goiás. Eu estava orando, levantei 3 horas da manhã, comecei a orar por vocês, Deus mandou orar por vocês. Nunca vi essa mulher, ela nunca tinha visto a gente. Deus levantou uma intercessora para orar. Ela disse, olha, o diabo estava furioso com vocês, ele veio para matar. E Deus me mandou eu vir aqui e ungir vocês. Foi lá, ungiu a casa, orou com a Thaís, e ela deitada no berço, só via que ela estava viva porque ela estava respirando. Não abria o olho, não mexia nada, quietinho.
3 horas da tarde, outra irmã aqui da Assembleia de Deus, eu estava passando aqui, a Thelma, estava passando aqui, e Deus mandou orar com vocês, com vidrinho de óleo, entra aí, irmão, e fez tudo que a outra tinha feito 9 horas da manhã. Eram umas 3 horas, não, mais ou menos. E ela continuou a mesma coisa. 6 horas da tarde, ela começou a movimentar, então, foi melhorando. E está lá em Portugal trabalhando com criança, hoje, para a glória de Deus. Sabe, queridos, o conhecimento de Deus vem pela comunhão com Deus. Mas uma coisa que Deus me falou extremamente importante: o conhecimento vem pela oração e obediência a Deus. Obediência à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, querido, você precisa obedecer. Ninguém está aqui para obedecer pastor, estamos aqui para obedecer, ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Então, se você quer conhecer a Deus, o conhecimento vem pela comunhão. Traduzindo, oração e obediência à sua palavra. Vem pelo tempo de mesa, o tempo que você tem de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Você vai descobrindo cada nuance de Deus, cada coisa que você nunca imaginou. Deus é um Pai tão tremendo. Ele mesmo quer que você o chame de Abba, de papai, de papaizinho. Ele é o nosso Abba. Eu aprendi isso, a chamar Deus de papai. Nem meu pai eu nunca chamei de papai. Não é o costume da minha família chamar pai de papai. Agora Deus é o meu Abba. Ele é o meu papai. Eu estou lutando para aprender, ou para chamar, todas as vezes que eu estou orando, chamar de papai. Porque eu nunca chamei meu pai de papai. Não era costume, ninguém dos meus irmãos, nunca vi ninguém chamar meu papai. Eu acho engraçado, né? Tem algumas famílias que os filhos só chamam o pai de papai, né? Qual família aí que chama o pai de papai? Levanta a mão. Irmão Divino, eu lembro do irmão Divino. Ah, meu papai. Eu ficava assim, irmão Divino, tem isso. Meu papai. Daquele tamanhozinho, quando crescer. E o papai dele agradece. Que isso é carinho, isso é respeito. Eu não aprendi assim. Agora Deus eu chamo de papai. Amém? E comecei a conhecer a Deus. Agora eu vou te contar uma coisa, queridos. O conhecimento de Deus é infinito. O único que conhece realmente Deus é Jesus. Ele conhece o Pai. E o Pai o conhece. Ele não é bastardo. Nós também, muitas vezes nós achamos, e agora? Minha mãe morreu, meu pai morreu, e agora? Queridos, Deus é o seu pai, a sua mãe. Eu sempre lembro Deus disso, queridos. Minha mãe está na glória, meu pai está na glória. Meu pai morreu em 96, minha mãe 2 anos depois. Eu estou sempre lembrando a Deus: Senhor, Tu és o meu pai, Tu és o meu papai. O Senhor é a minha mãe, o Senhor é aquilo que eu preciso, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é tudo que eu desejo, é tudo que eu necessito. A minha suficiência vem do Senhor. Eu lembro isso para Deus todos os dias que eu oro. Nunca se esqueça disso, você nunca estará sozinho. Você nunca vai estar sozinha, minha irmã. Deus é o seu papai. Ele é a sua mãe, Ele é o seu marido, Ele é aquilo que você precisa. Aprenda isso, tenha isso como revelação no seu coração. Então Jesus aqui em Mateus 11, Ele desabafou, Ele falou sobre as cidades onde foram realizados milagres. Ele disse: olha, ninguém conhece o Pai, eu não sou bastardo, eu não sou beberrão, eu não sou comilão, eu sou o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus possa te abençoar de uma maneira extraordinária, que você saia daqui conhecendo a Deus, mais um pouquinho de Deus. Esse é o desejo do meu coração, essa é a nossa intenção e motivação. Feche seus olhos.